Na aula 6 eu vou te ensinar como mover a sua estrutura ou parte dela e também como fazer uma cópia da sua estrutura. Preparado? Então, para fazer isso que eu estou falando, nós vamos utilizar essa opção aqui, o Transform, tá? E vai surgir essa janelinha nova aqui. Então, por exemplo, digamos que eu queira copiar esse pilar aqui. Eu quero mover esse pilar, tá? Eu vou mover ele aqui 1 metro para dentro e deixar um pedacinho em balanço, tá? Deixa marcado aqui o grid e o snap, porque eles ajudam você a localizar os pontos, né? Mas nós vamos aqui em mover, move, tá? E nós vamos aqui em cima também em enable transform, para poder ligar as opções, né? Estava desligado. Aqui nós vamos dizer como que eu quero movimentar a minha estrutura. Eu quero movimentá-la 1 metro para o lado. Então vou clicar aqui no ponto de referência e vou clicar no ponto final aqui. Então ele faz, a minha estrutura está saindo desse ponto aqui e movendo para esse aqui. No instante se deslocou 1 metro para o lado, tá certo? Então aqui eu movimentei, eu movi esse pilar, tá? Se eu quisesse copiar, copiar é a mesma coisa, só que você vai deixar essa opção aqui, ó, Leave Original, tá? Quando você clica em Leave Original e move, você vai fazer o que? Você vai mover a estrutura, mas deixar uma cópia no local original. Então essa estrutura, esse pilar aqui, o local original dele é esse daqui, né? Eu vou clicar aqui em cima, num ponto, clicar no segundo ponto, ele moveu desse ponto para esse, mas deixou uma cópia aqui no ponto original, tá certo? Então assim eu fiz o que? Uma cópia, ao invés de apenas movimentar, tá certo? Repare aqui que as coordenadas que eu utilizei, por exemplo, aqui eu desloquei 1 metro para a direita, então ele colocou aqui, ó, a coordenada dx 1 metro para a direita e dy 0, porque não variou na vertical, tá? Ao invés de movimentar a minha estrutura clicando nos pontos aqui, eu poderia movimentar colocando os valores das coordenadas aqui, tá certo? Se eu clicar aqui em Forward, ele vai replicar esse movimento que eu fiz jogando para frente. Então, por exemplo, eu movi meu pilar para a direita. Se eu clicar em Forward, ele vai criar um novo pilar à direita e vai criando novos pilares à direita, tá? Se eu clicar em Back, ele vai fazer o contrário. Ele vai jogar para trás. Só que quando ele jogou para trás, ele coincidiu com o que já existia. Então acabou não funcionando. Não, mas a ideia é basicamente a mesma que a gente viu aqui quando a gente criou esses vários pilares aqui um do lado do outro. Tá certo? Então essa aqui é a opção da gente mover e da gente copiar. A gente pode fazer isso não apenas com parte da estrutura. A gente pode copiar a estrutura inteira. Tá? Então poderia selecionar todo mundo aqui. Enable Transform. Vou deixar original. E vou movimentar daqui para cá. Pronto, agora eu tenho duas estruturas completas, tá? E aproveitando aqui esse restinho de aula, deixa eu comentar um detalhe importante, ó. Por exemplo, aqui eu tenho todos os meus elementos têm a seção de 50 por 15. Então a minha viga, por exemplo, tem 50 de altura e 15 de largura, tá? Quando eu falo de largura, é na dimensão perpendicular ao plano do computador, tá certo? Então o meu pilar aqui também, ele vai ter 50 de medida nessa direção aqui do plano do computador, né? E 15 de largura, né? A largura vai ser a dimensão que está saindo da tela do computador, tá certo? Eu poderia ter, por exemplo, um pilar invertido. Esse pilar ele poderia ter 15 centímetros na direção do plano do computador, né? E 50 na direção perpendicular. Como seria isso? Ó, eu poderia criar uma seção nova, ó. Vou criar novo, retangular, vou chamar de S2, ok. Aqui eu definiria 15, aqui eu definiria 50, tá? E vou selecionar os dois pilares aqui e vou definir essa nova seção para os pilares, né, para as barras selecionadas, tá? Então agora, esse pilar aqui, antes, né, ele tem 50 de altura e 15 de largura. Esse aqui tem 15 de altura e 50 de largura. Então, esse pilar aqui, a maior dimensão dele, os 50 centímetros, está segurando a viga. E nesse pilar aqui, a dimensão de 15 centímetros, que aqui é a dimensão na direção do plano do computador, é a dimensão de 15 centímetros, a dimensão menor do pilar, que vai estar segurando a viga, tá certo? Por conta disso, como aqui a dimensão maior do pilar está segurando a viga, eu vou ter um engastamento maior aqui e vou ter um momento negativo mais alto. Aqui, com o mesmo raciocínio, como a dimensão menor do pilar que está segurando a viga, eu vou ter um momento negativo menor, vou ter um engastamento menor. Quer conferir? Ó, aqui é um momento negativo bem maior do que aqui,
tá certo? E consequentemente acabou que o momento positivo aqui teve que ficar maior do que aqui. O esforço não pode sumir, só migra para outro lugar, tá ok? Então isso aqui foi para a aula 6. Até a próxima aula.